A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter um encontro com Jesus. Ah, como eu queria que aquele encontro fosse eterno. É por isso que eu vivo falando sobre a volta de Jesus. A esperança do retorno do meu Salvador é a motivação da minha alma. Eu espero que você também esteja preparado para esse dia, quando a eternidade der os seus primeiros passos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, o apóstolo Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E você? Você acredita que Jesus um dia voltará a essa terra, virá a segunda vez a este mundo? E se ele vem, como será esse retorno? Será discreto, invisível, imperceptível, ou Jesus vem de maneira gloriosa e totalmente visível? O apóstolo Paulo, ele amava pensar, escrever e pregar sobre esse tema. Paulo tinha total convicção de que Cristo vem e vem de maneira grandiosa. Quando escreveu, inclusive, esta carta aos Tessalonicenses, Paulo imaginava a possibilidade de Cristo retornar ainda nos seus dias. Esse é um texto fabuloso. Esse é um texto que tem trazido esperança aos filhinhos de Deus ao longo de todos os séculos da era cristã. Ele começa o texto que nós lemos dizendo que nós não devemos ser ignorantes em relação aos que dormem. Ou seja, nós precisamos entender que aqueles que já morreram, o dormir aqui é apenas uma expressão branda, é apenas um eufemismo que muitas vezes os autores bíblicos usam para se referirem àqueles que já morreram, pelo fato de estarem inconscientes. A morte é um estado, segundo a Bíblia, de completa inconsciência, como eu já lhe disse. Mas Paulo diz que aqueles que já dormiram, que já faleceram, nós não precisamos ficar desesperados em relação a esses nossos queridos. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, diz Paulo, aqueles que morreram em Cristo, com Cristo ressuscitarão. Morrem em Cristo todos os que vivem com Cristo. E segundo a promessa do Senhor, esses seus filhinhos todos um dia, quando Cristo voltar em glória e majestade para buscar a sua igreja, antes mesmo dos justos vivos serem transformados, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E aí, conforme está escrito aqui, nós nos uniremos a eles e juntos subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. E então nós estaremos para sempre com o Senhor. Creia nessas palavras. Mas olha um detalhe muito significativo, que você e eu precisamos entender. A segunda vinda de Cristo será visível. Conforme está escrito aqui, totalmente audível e gloriosa. A segunda vinda de Cristo a essa terra será o maior e mais extraordinário evento de toda a história. Essa é a nossa bendita esperança. Preciso lhe advertir quanto a uma doutrina não bíblica, chamada de arrebatamento secreto. Esse ensino se popularizou no século XX, no meio evangélico, a partir de uma série intitulada Deixados para Trás, de Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Esse ensino afirma que
o arrebatamento da igreja será de forma secreta, de forma invisível. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Um dos textos usados pelos que creem dessa forma incorreta é exatamente uma interpretação precipitada do texto de Jesus no sermão profético em Mateus capítulo 24, quando Jesus diz que no momento do seu retorno, um será tomado ou levado e outro será deixado. Mas se você estuda esse texto com um pouco mais de carinho, de cuidado, de atenção, você vai compreender que a ênfase de Cristo não está no fato de que seu retorno e o consequente arrebatamento da igreja será de forma secreta, mas sim que ele vem de surpresa para aqueles naturalmente que não se prepararam, para aqueles que não vigiaram. Acredite, a segunda vinda de Cristo não será nada místico, espiritual, irreal. A segunda vinda de Cristo será pessoal, literal, totalmente visível, glorioso e audível. Este evento, o maior evento de todos os tempos. Isto está, inclusive, em toda a Bíblia. O próprio Jesus disse, também no sermão profético de Mateus 24, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Veja, o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E quando a gente vai ao livro de Atos dos Apóstolos, Lucas diz que depois que Jesus se despediu dos discípulos, após a ressurreição, e subiu para o céu, os discípulos contemplaram aquela cena e eles ficaram olhando para Jesus enquanto ele subia. Então 2 anjos foram enviados por Deus. E os anjos disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. E no Apocalipse, capítulo 1, verso 7, está escrito: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, para ficar bem claro para você, a segunda vinda de Cristo será visível e visível também será o arrebatamento da sua igreja. E quem são as pessoas que serão arrebatadas? Conforme o texto que nós lemos de Paulo, os que morreram em Cristo, ressuscitados nesse momento, e também os justos que estiverem vivos. Nós nos uniremos a eles e juntos subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Quando Jesus virá em glória para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, você sabe? Se você não sabe, gostaria que eu lhe desse essa informação? Acredite, eu gostaria muito de lhe informar, mas eu também não sei. Em realidade, nenhum homem sabe. Isto não foi revelado a ninguém. O que a gente pode ter plena certeza é de que ele virá. Ele virá porque ele prometeu voltar. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. O testemunho do Senhor é genuíno, é confiável. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor é fiel na sua palavra. Ele disse que voltará e voltará. E nós teremos o privilégio de vê-lo. Paulo, quando fala a respeito da primeira vinda de Jesus, até já mencionei esse texto para você no estudo anterior. Paulo diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Acredite, na plenitude do tempo, ele virá a segunda vez, de acordo com o calendário de Deus, com o plano do Senhor, porque o Senhor é grandioso e ele tem o controle da história nas suas mãos. Mais importante do que saber quando o Cristo virá ou como ele virá, é ter a plena convicção de que ele vem mesmo. Foi ele quem prometeu. É lógico que compreender de forma correta a doutrina em relação à maneira como será a manifestação de Cristo, isto tem muito valor, até para nós não sermos enganados. Mas lembre-se disso, mais importante é saber que ele vem mesmo e é ele mesmo quem vem. É o noivo que está vindo buscar a sua noiva. Será muito maravilhoso esse dia do encontro de Cristo com a sua igreja. E pela graça do Senhor, você e eu estaremos lá, entre aqueles que creram,
que se prepararam e por isso receberão o Senhor Jesus Cristo com muita alegria. Eu penso que será um dia de profunda tristeza para todos aqueles, é claro, que não forem chamados por Cristo para a eternidade. Porém, a tristeza maior ainda será para aqueles que talvez até conheçam a doutrina, conheçam de forma correta, porém não se prepararam, porque conheceram a doutrina, mas não conheceram Cristo. Ele está vindo, o noivo está vindo buscar sua noiva, você conhece o noivo? Imagine, na hora da volta de Jesus, ele olhar para você ou para mim e dizer assim: afaste-se de mim porque eu não lhe conheço. Não. Tomara que isso não aconteça com você, nem comigo, nem com nenhum de nós. Pelo contrário, quando o Senhor retornar em glória e majestade, nós seremos chamados por Ele e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Eu penso no dia, quando a eternidade começar. Como será lindo, hein? Se esse mundo, mesmo com todas as marcas do pecado, com todas as consequências do mal que está aqui presente, esse mundo ainda continua lindo, imagine quando a eternidade começar e o Senhor fizer novas todas as coisas. Por isso que eu quero convidar você para ser um adventista, ou seja, aguardar o advento de Cristo, aguardar o retorno do Senhor Jesus Cristo, porque aquele que vem, virá e não tardará. Falta pouco tempo, é só um pouquinho mais, e nosso Senhor se manifestará. Como diz o profeta Malaquias, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ele já está vindo. Já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Ele está vindo para buscar a sua igreja. Prepare-se, estude a palavra de Deus, ore com sinceridade ao Senhor, una-se à igreja de Deus, ao povo de Deus, e pela graça do Senhor, quando Ele se manifestar, nós estaremos lá entre aqueles que abrirão os braços e dirão: Senhor, Tu és o Deus a quem nós esperávamos. E o Senhor nos dirá: ok, vinde benditos do meu Pai. Estaremos juntos sim, para sempre com o Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.